Você pode ter o nome de cristão, pode frequentar todos os cultos, pode até conhecer a Bíblia de capa a capa. Mas John Wesley pregava com fogo: sem santidade ninguém verá o Senhor. Um cristão sem santidade não é cristão verdadeiro. É apenas um religioso. E Wesley declarava sem medo: o cristão sem santidade está perdido. Ele dizia que muitos cantam hinos, levantam as mãos e falam de céu, mas vivem na terra como se o pecado fosse normal. E advertia: religião sem santidade é caminho largo para a perdição. Escreva nos comentários: Senhor, faz-me viver em santidade. Para Wesley, santidade não era um plus espiritual, não era para poucos escolhidos, mas a condição mínima para quem deseja entrar no céu. Ele pregava: a santidade não é um conselho, é um mandamento. Não é um adorno, é o coração da fé cristã. Santidade significa separação do pecado e entrega completa a Deus. Não se trata apenas de abandonar vícios visíveis, mas de purificar intenções, pensamentos, desejos e atitudes. Um cristão santo não vive dividido. Sua mente, seu corpo e seu espírito pertencem a Cristo. Sem santidade, a fé é apenas teoria. Com santidade, a fé se torna vida real, testemunho vivo do poder de Deus. Wesley denunciava com firmeza o cristianismo de fachada. Ele dizia: o inferno está cheio de religiosos que nunca conheceram a santidade. Religião sem santidade é levantar as mãos no culto e usar as mesmas mãos para praticar injustiça. É pregar sobre Cristo, mas viver como se Ele não fosse Senhor. É falar em nome de Deus, mas manter o coração preso ao pecado. Esse tipo de fé engana os homens, mas nunca engana a Deus. É como um túmulo caiado, bonito por fora, mas cheio de podridão por dentro. E Wesley lembrava: Deus não busca aparência, Ele busca santidade no íntimo. Wesley proclamava que a verdadeira fé sempre resulta em transformação. Ele dizia: se a fé que você diz ter não mudou sua vida, ela não salvará sua alma. Fé sem santidade é fé morta, mas a fé viva purifica os desejos, disciplina a língua, molda o caráter e gera frutos de justiça. O Espírito Santo não entra em um coração para deixá-lo como estava. Onde ele habita, há luz, pureza, mudança visível. Essa é a diferença entre o religioso e o verdadeiro cristão. O religioso fala sobre Jesus, mas continua o mesmo. O cristão cheio de fé se torna nova criatura, e sua vida prega mais alto do que suas palavras. Um dos maiores inimigos da santidade é o coração dividido. Wesley dizia: você não pode servir a dois senhores. Ou você é todo de Cristo, ou não é dele. O cristão de coração dividido engana, porque aparenta devoção, mas esconde duplicidade. Já o coração consagrado arde em fidelidade e amor. Quem quer viver a santidade precisa decidir: o mundo ou a cruz. A Bíblia é clara em afirmar: todo homem ou mulher usado por Deus foi separado em santidade. O poder de Deus nunca repousou sobre vidas sujas ou corações divididos, mas sobre aqueles que decidiram viver consagrados. José, no Egito, diante da sedução de Potifar, poderia ter cedido em segredo, sem que ninguém soubesse, mas ele tinha convicção. Como poderia eu pecar contra o meu Deus? Gênesis 39:9. Preferiu perder a liberdade a perder a presença de Deus. Sua santidade o levou da prisão ao trono. Daniel, levado cativo para a Babilônia, estava longe de Jerusalém, longe do templo, mas não longe de Deus. Ele recusou a comida do rei, escolheu manter-se puro, e sua fidelidade abriu as portas da revelação divina e de livramentos sobrenaturais. Sua vida santa o levou a ver os céus abertos, interpretar sonhos e até sobreviver na cova dos leões.
Pedro, um simples pescador deixou as redes e foi transformado em pregador inflamado pelo Espírito. Ele não se apoiou em sua eloquência, mas em sua santidade. O mesmo homem que negou a Cristo foi restaurado e no dia de Pentecostes, cheio do Espírito, pregou e 3.000 almas foram salvas. Paulo, perseguidor da igreja, ao encontrar-se com Cristo no caminho de Damasco, declarou: "Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim." Gálatas 2:20. Sua vida se tornou exemplo de pureza, sacrifício e entrega total, e sua santidade abriu o caminho para que o Evangelho alcançasse nações inteiras. E não foram apenas eles. Moisés precisou tirar as sandálias diante da sarça ardente, porque o lugar onde estava era santo. Antes de libertar Israel, Deus primeiro purificou o libertador. Isaías, quando viu a glória de Deus no templo, exclamou: "Ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros." Isaías 6:5. Só depois que o fogo purificador tocou sua boca, ele pôde dizer: "Eis-me aqui, enviai-me a mim." Maria, escolhida para ser mãe de Jesus, foi separada pela sua pureza e devoção. Ela foi encontrada como agraciada, porque vivia em santidade diante de Deus. De Gênesis ao Apocalipse, a marca do povo de Deus nunca foi talento, riqueza, posição ou fama. Sempre foi a santidade. Aqueles que andaram com Deus foram homens e mulheres que disseram não ao pecado, mesmo quando parecia vantajoso, mesmo quando custava caro. O recado da Bíblia é direto. Não é o brilho humano que atrai a presença de Deus, mas a pureza diante dele. Não é habilidade, é santidade. Não é influência, é consagração. Wesley advertia contra o cristianismo morno, que mistura fogo e frieza, verdade e pecado, luz e trevas. Ele lembrava as palavras de Apocalipse: "Porque não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca." O cristão morno frequenta a igreja, mas não busca a santidade. Canta louvores, mas não carrega a cruz. Fala em céu, mas ama o mundo. Esse estado é o mais perigoso de todos, porque cria uma falsa segurança. O morno acha que está salvo, mas continua perdido. O cristianismo morno não incomoda o inferno, não transforma ninguém, não gera avivamento. É apenas ilusão espiritual. A santidade não é bardo, é libertação. O cristão santo não é preso ao pecado, não vive de máscaras, não carrega culpa oculta. Ele anda livre, porque foi purificado pela presença de Deus. Santidade quebra correntes da escravidão espiritual. Ela expulsa trevas, fecha brechas e fortalece a vida no espírito. Uma igreja santa não apenas atrai pessoas, mas atrai a glória de Deus. Onde há santidade, há fogo. Onde há fogo, há transformação. O mundo precisa ver cristãos que brilham, não apenas falam. Santidade é a luz que mostra Cristo ao mundo. Se Wesley estivesse vivo hoje, ele não pregaria sobre prosperidade ou fama, mas sobre santidade. Ele levantaria sua voz e gritaria: "Cristãos, sem santidade vocês estão perdidos." Vivemos em uma geração que deseja dons, mas não deseja frutos, que ama bênçãos, mas rejeita quebrantamento, que quer poder, mas foge da pureza. Mas Deus está chamando uma igreja de volta à santidade. Não precisamos de mais celebridades cristãs, precisamos de santos. Não precisamos de palcos iluminados, precisamos de altares restaurados. O avivamento que tanto pedimos não virá sem santidade. Você será mais um cristão de aparência, sem santidade, sem cruz, sem fogo? Ou será aquele que decide hoje buscar a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor? Ore comigo agora. Senhor, que toda a duplicidade do meu coração, que purifique minha mente, minhas mãos, meus lábios, meus passos. Santifique-me pelo teu Espírito, que eu não seja apenas um religioso, mas um verdadeiro cristão separado para ti. Faz de mim um testemunho vivo da tua glória. Este foi o legado de John Wesley, confrontar a igreja com a verdade de que, sem santidade, não há céu.
Sem santidade não há Cristo, sem santidade não há salvação. Mas quando o povo de Deus busca a santidade, o céu se abre, o fogo desce e o mundo vê Cristo refletido em nós.